E aí. Opa. Aqui não passa, né? Na tela do retorno. Não. Beleza. Eu acompanho aqui pelo telefone. Irmãos, como o pastor falou no começo do culto, né? A gente está no período de campanha de missões mundiais, que nós vamos até o mês de abril. E o tema desse ano é o seguinte: no amor do Pai, vamos completar a missão. Vamos falar todos juntos? No amor do Pai, vamos completar a missão. E o texto base para essa campanha desse ano é um versículo muito conhecido, de João 3,16. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse texto ele é muito especial para mim, e antes de entrar na questão da viagem, eu vou compartilhar rapidamente com os irmãos um pouco da minha trajetória e como que esse texto ele me acompanha até hoje. Para mim ele faz muito significado. Eu sou do interior do estado, né, interior norte, montanha, para quem conhece. Para quem não conhece, é divisa com Minas e Bahia. Cidade da melhor carne de sol do mundo, né? Carne internacional, inclusive. Quem tiver oportunidade, não perca. E aí, lá em Montanha, eu não nasci num lar cristão, como a gente costuma dizer, mas eu tenho uma mãe que ela sempre me impulsionou, me incentivou para ir para a igreja, tanto eu quanto a minha irmã, e até mesmo a minha avó, enquanto a minha avó era viva. E aí, eu acabei ficando definitivamente na Igreja Batista, por incentivo da minha mãe, também através de um colega de escola, que tinha uma banda na igreja, e ele me chamou para que eles iam apresentar num sábado lá, culto de jovens, de adolescentes, né, naquela época, e eles iriam cantar. E aí ele me convidou, eu fui, sem nenhuma pretensão, obedecendo a minha mãe também, que ela falou para eu ir, né? Obediência acima de tudo. Fui, gostei, o Senhor falou comigo e, graças a Deus, estou até hoje. Glórias a Deus por isso. E aí, nessa igreja, eu fui me interagindo cada vez mais, participando da EBD, ouvindo falar de missões, ouvindo falar de missionários. Esse versículo foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. E à medida que a gente ia estudando, eu sempre pensei assim, cara, Deus ama mesmo a gente, porque Ele deu seu único filho para morrer no meu lugar. Isso é muito forte. Qual pai que faz isso? Quem faz isso? E isso foi permeando a minha cabeça ao longo dos anos. E aí eu faço um link com missões mundiais, porque lá em 2006, teve o evento Proclamai em Cachoeiro de Itapemirim, e aquilo queimou no meu coração, que eu não sabia direito o que era. Mas eu pedi à igreja para me enviar para essa programação do Proclamai em Cachoeiro de Itapemirim, que era uma programação da Junta de Missões Mundiais, onde veio vários missionários que estavam espalhados pelo mundo para fazer uma conferência e falar o que estava acontecendo nos campos missionários. Eu me recordo de um pastor, de um missionário que estava na Rússia, num campo isolado na Rússia, mas que estava tendo um trabalho muito promissor lá para a glória do Senhor. E aí eu entendi o que os missionários faziam, o que eram missões. E aí eu voltei para a minha cidade, compartilhei com a igreja, os anos foram se passando, eu saí da minha cidade, fui morar em outras cidades no Espírito Santo, só que
não atuando diretamente na parte de evangelismo, de missões, nem nada. Mas aquela chama que foi acesa lá atrás, ela não se apagou, mesmo eu saindo de lá e rodando por vários locais do estado. Aquela chama ela estava acesa no meu coração. Até que eu vim parar em Vitória em 2009. Antes de eu vir direto para Vitória, já tinha um amigo meu que já tinha da mesma igreja, que já tinha vindo para Vitória antes, já estava morando aqui, já estava enraizado, e ele estava bem ativo na questão dos trabalhos de evangelismo. E aí a gente começou a caminhar junto, e junto com ele, aí foi onde eu comecei a trabalhar na parte de evangelismo, de missões, aqui no estado, junto com a Juventude Capixaba, na nossa igreja, com Anjos da Noite, também lá em Vitória, que atua com evangelismo de rua, de pessoas em situação de rua e drogadição. Tive a oportunidade de trabalhar, participar do trabalho de evangelismo lá em Belém do Pará. Acho que a Dai e o Renan sabem que eu fui para lá de carona, batendo o dedão mesmo, fui para lá de carona. Peguei 41 caronas, ida e volta, com muita fé. Gravem essa palavra, fé. Muita fé. As minhas viagens de carona sempre foram permeadas na fé. E com o intuito de falar de Jesus Cristo para as pessoas que me davam carona. Abri e fechei o parênteses, mas gravem a palavra fé. Quando eu estava lá em Belém, esse amigo meu, ele mandou uma mensagem: Reinaldo, isso era em 2017. Eu nem conhecia a Thaís ainda, tá, Dani? Nem conhecia a Thaís. Vai ter uma viagem para Medellín, na Colômbia. Bora? Eu falei, bora. Igual eu falei com o pastor, bora. E isso eu estava lá, ok. Isso era uma turma de 17 pessoas. 9 pessoas eram do Espírito Santo. O restante era do Rio de Janeiro. 9 pessoas do Espírito Santo estavam desempregadas. Estavam desempregadas, inclusive eu. Beleza. Cheguei, voltei de viagem, tudo, lá do Belém, e a gente estava comentando sobre a viagem, fazendo todo o trabalho, né, e tal, que também era pelo Voluntários Sem Fronteiras. Só que chegou um momento que me faltou, qual a palavra? A fé. Por que me faltou a fé? Porque, para os irmãos entenderem, as viagens voluntárias, o custeio é de responsabilidade do voluntário. Então, como eu estava desempregado, me faltou a fé naquele momento de que eu iria conseguir o recurso para poder seguir nessa viagem. E eu declinei dessa viagem, o restante da galera fez um trabalho maravilhoso, retornaram, e aí eu fui ouvindo os testemunhos de cada um, e aquilo eu fiquei, eu poderia ter ido. Mas ok, quando tiver uma nova oportunidade, eu vou. Em 2018, surgiu a oportunidade, para o mesmo lugar, com a mesma turma, de ir para Medellín novamente. Só que aconteceram 2 coisas diferentes em 2018. Eram 10 desempregados, inclusive eu. Uma coisa. A segunda coisa que para mim fez toda a diferença é que eu falei, Senhor, nessa eu vou. Eu estou aqui, usa a minha vida. Eu não tinha R$1 no bolso, mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. E para a glória do Senhor, todos nós fomos. Fomos abençoados lá, vivemos experiências marcantes, vimos muitas coisas que a gente não imaginava que fosse ver no âmbito de drogadição.
e de prostituição. A gente atuou no local lá que era conhecido como a Rua do Pecado, onde acontecia muita coisa, à luz do dia, à noite, então, piorava mais ainda. De manhã, jovens, crianças usando drogas como café da manhã. Mas, para a glória de Deus, a gente fez um trabalho bacana lá e a gente conseguiu levar alguns moradores de rua para o projeto, para que eles pudessem participar dos cultos, participar da janta e dos discipulados. E essa ida nossa ao campo, além de ser da gente estar trabalhando, atuando, desenvolvendo, trabalhando com os nossos dons, talentos, habilidades e profissões, é um apoio que a gente dá para os missionários que estão no campo. É um fôlego a mais que eles recebem também. Que às vezes ficam só eles lá, só eles, e querendo ou não acaba cansando, né? Então a nossa ida ao campo ajuda nisso bastante também. E aí, esse é um pequeno resumo de como que eu cheguei até aqui no Voluntários Sem Fronteiras. E a partir dessa viagem de 2018, o Senhor colocou no meu coração o desejo de sempre estar atuando com missões transculturais. E desde então eu tenho atuado com Voluntários Sem Fronteiras. Antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu estava para ir para o Oriente Médio, mas aí veio a pandemia e cessou-se todas as viagens, né? A gente ficou pelo menos uns 2 anos aí sem ter viagem nenhuma por conta da pandemia do Covid-19. Em 2023, eu tive a oportunidade de ir ao Chile para atuar nos Jogos Pan-Americanos também. Foi um tempo muito especial, porque a gente ali encontrou pessoas de vários países daqui das Américas e muitos brasileiros que ficaram encantados com o nosso trabalho lá, porque a gente estava pagando para estar lá, levando a palavra do Senhor. Que para a gente, na verdade, é como devolver o dízimo, né? Que é um privilégio para a gente. Para a gente que vai, é um privilégio investir nessas viagens missionárias também, para estar levando a palavra do Senhor para aquelas pessoas que tanto necessitam. Reinaldo, e o que é o Voluntários Sem Fronteiras? O Voluntários Sem Fronteiras é um programa de voluntariado de missões mundiais que, através deles, voluntários são enviados aos campos missionários. Transcultural. Quando a gente fala transcultural, a nível de fora do Brasil, né? Para assistir, servir e apoiar os projetos da organização com seus dons e talentos e profissões. E também servir também aos nossos parceiros, né? Igual no Chile mesmo, a gente atuou com um parceiro da junta. Não era um missionário direto da junta, mas era um parceiro, e a gente atuou diretamente com eles lá. E aí, como eu falei, como a gente vai como voluntário, a gente é responsável por levantar todos os nossos recursos. E hoje, no Voluntários Sem Fronteiras, aí já abre parênteses, para a galera mais jovem que tem acesso ao Instagram, depois dá um pulinho lá no Instagram do Voluntários Sem Fronteiras, segue, curte e compartilha, tá? E segue a gente lá. E ao final também eu vou deixar essa cartilhazinha aqui com os irmãos, que fala um pouco das nossas 9 modalidades. Hoje a gente costuma falar o seguinte: não existe desculpa para quem fala que não tem como ir numa viagem voluntária com Voluntários Sem Fronteiras. Hoje a gente tem a modalidade de caravanas, individual, família, mochileiro, radical, e tem mais outras lá que eu não lembro, não. Depois os irmãos dão uma olhada lá que fica mais fácil. É melhor do que eu falar besteira aqui. Mas hoje existe a possibilidade de você se envolver de alguma forma para ir ao campo missionário, para poder abençoar os campos. Cadê?
E aí agora eu vou entrar na viagem do Chile de 2024, que foi a que eu liderei essa galera linda, maravilhosa. Nós fomos numa equipe de 8 pessoas, ali para a cidade de Santiago. Aqui nós temos uma pessoa de São Paulo, uma do Rio, são 2 de Brasília, 2 de Sergipe, uma de Brasília, uma do Rio Grande do Norte e 2 do Espírito Santo. A nossa equipe estava em 8 pessoas. 8 pessoas escolhidas pelo Senhor para estar ali naquela localidade. E aqui vocês vão observar uma coisa. Aqui eu fui pai nessa viagem. Nessa viagem tinha um adolescente de 15 anos. Só que eu fui neto também nessa viagem, que tinha um irmão de 68 anos. Então, não pense que, assim, lógico, devido às suas proporções, depende da viagem, né? Que existe uma idade limitada para poder ir. Uma que eu esqueci, a gente está tendo oportunidade para crianças estarem indo ao campo evangelizando crianças. Esse ano a gente teve a segunda equipe que foi de crianças que foi evangelizar no Paraguai, que é o VSF Kids que a gente fala. Então, desde novinho até os mais velhos, tem essa oportunidade de estar indo ao campo missionário para estar falando do Senhor para aquelas pessoas que tanto necessitam. E ali no Chile, a gente fez um trabalho de evangelismo, de porta a porta, onde a gente saía no bairro da igreja para evangelizar, para convidar para os cultos, para as programações das crianças que tinham no sábado, as programações infantis. O Chile, infelizmente, hoje é um país que ele está se tornando menos religioso, vamos dizer assim, porque as pessoas que se dizem que são católicas, elas não são frequentadoras mesmo da Igreja Católica, e quando elas saem da Igreja Católica, elas não vão para nenhuma outra igreja. Então, meio que está crescendo o ceticismo principalmente na região de Santiago, onde as pessoas não estão tão abertas para ouvir falar de Jesus Cristo. E esse está sendo um grande desafio ali, e eu deixo esse desafio de oração para os irmãos, para a gente estar orando por esse país nesse sentido. A gente, como evangelismo de porta a porta, a gente recebeu vários nãos. Quando a gente falava que era da igreja, portas se fecharam na nossa cara, mas a gente já sabia que poderia encontrar isso, a gente não desanimou, porque a gente não pode desanimar de levar a palavra do Senhor adiante. Mas, para a glória de Deus, a gente encontrou algumas pessoas com o coração aberto para ouvir, e algumas dessas pessoas acabaram indo no culto, no domingo, no sábado, no domingo, e participaram também. A gente ficou muito feliz com isso, que ali a gente entendeu que foi o agir do Espírito Santo já começando a agir na vida daquela pessoa. O Recoleta Kids é uma programação infantil que a gente atuou nos 2 sábados que a gente passou ali. Trabalhou especificamente com crianças e com adolescentes, onde a gente saiu nos bairros no sábado, antes da programação, para convidar as crianças. E aqui eu trago uma informação assim, que para mim foi bem interessante, porque em 2023 a gente ficou nessa mesma igreja, a gente fez essa mesma atividade do Recoleta Kids. E em 2023 a gente saiu para convidar as crianças antes da programação, no sábado, e tinha muitas crianças nas ruas, muitas crianças mesmo. E muitas crianças foram para participar com a gente na programação, nos 2 sábados também. Em 2024, eu notei uma grande diferença, porque não tinha quase nenhuma criança nas ruas no primeiro sábado. E as que a gente convidou, os pais não deixaram ir com a gente. E aí eu perguntei para um irmão o que aconteceu de 2023 para 2024. Se aconteceu alguma situação lá no bairro, alguma mudança lá. O irmão falou que não aconteceu nada de diferente. Só que aí eu entendi que era alguma coisa espiritual.
o inimigo ele fica furioso quando ele vê que tem pessoas levando a palavra do Senhor. E naquele momento a gente orou, né? A gente saía orando, nas outras vezes que a gente saía orando e pedindo ao Senhor para que quebrasse aquilo e que aparecesse crianças e pessoas para a gente poder abordar, para convidar para vir para a igreja. E no segundo sábado a gente percebeu que tinha mais crianças, e aí a gente conseguiu trazer mais crianças nesse segundo sábado para poder participar dessa programação com a gente. E teve até 2 pais, 2 famílias no caso, que participaram com a gente também. E eles gostaram muito, ficaram muito felizes, porque eles estavam receosos, porque era a primeira vez, mas eles ficaram muito felizes de ver que aquilo que estava sendo feito ali era um trabalho bacana, era um trabalho sério e que impactou a vida deles também e que nos próximos eles iriam participar. E a gente ficou muito feliz com isso e demos glórias a Deus também por isso. Nós participamos da Festa das Nações. Lá no Chile, nessa igreja que a gente estava, que a gente ficou, tinham irmãos de uns 9 países. A Festa das Nações é como se fosse a nossa feira missionária aqui. Eles também fazem com o intuito de arrecadação para missões. E ali, irmãos, os irmãos podem até pensar assim, tinha comida, né? Só tinha dança. Não, mas tinha muita comida. Graças a Deus por isso. Comida de 9 países diferentes, pastor. E aí pense, eu que já não gosto de comer. Aí eu tive que ir nas 9 barraquinhas e experimentar alguma coisa diferente de cada uma. Inclusive teve a nossa do Brasil, que nós fizemos a nossa famosa torta de frango, né? Aquela torta de pão recheada de frango. E foi um sucesso. Se algum dia os irmãos forem lá e ouvir falar salada de frango, é essa torta nossa, tá? Nós tínhamos um chefe de cozinha na nossa equipe, e aí a gente fez, muito bom, tivemos que improvisar alguns ingredientes, porque lá é diferente dos nossos, mas deu tudo muito certo, e foi uma novidade muito grande para os irmãos lá, e até mesmo para os vizinhos que eles foram lá para comprar a torta com a gente e ficaram para participar do culto depois da Festa das Nações. E aí aí tinha apresentações culturais dos países também. A gente fez uma apresentação com a música... Oh, meu Deus! Candeia, Candeia, Candeia da Nação, alguma coisa assim, que foi a música tema de Missões Nacionais de 2012. É um forrozinho lá, mas bem maneiro. E a gente fez uma apresentação lá e foi bem legal, porque os irmãos gostaram, eles gostaram de tudo que a gente fez, desde a apresentação que a gente fez falando sobre o Brasil, desde a comida típica, uma das comidas típicas do Brasil, pelo menos aqui da nossa região, e também pela apresentação. E foi uma festa muito bonita, e a gente viu que o agir do Senhor estava ali. As pessoas que não eram da igreja, elas ficaram muito felizes e ficaram impactadas também por saber que tinham pessoas de várias nações ali naquele lugar adorando ao Senhor. Isso tudo que eu falei foi na primeira semana. Nós ficamos lá 2 semanas. Na segunda semana, a gente atuou especificamente na escola onde o pastor de missões trabalha. Uma escola com aproximadamente 1.000 alunos e em torno de 50 funcionários. E, para a glória do Senhor, a gente conseguiu abordar todos eles. Todos os alunos e todos os funcionários. E nesse trabalho na escola, a gente viu um cuidado do Senhor muito grande com a gente, porque desde de manhã que a gente saía cedinho, 6h45 da manhã, com 3 graus, até
A última classe que a gente saiu foi às 17h30, com aproximadamente 28 graus. Teve dia que a gente pegou no Chile 30 graus. O Chile é frio, mas também quando esquenta, esquenta bastante. Mas foi um trabalho bem edificante, porque a gente conseguiu trabalhar com todos os alunos e a gente tinha as dinâmicas das estações de esporte, e depois da estação do esporte a gente conversava, fazia uma roda e conversava com eles e perguntava para eles, principalmente, qual era o sonho deles, o que eles tinham expectativa de vida. Para nossa surpresa, a maioria não tinha sonho nenhum. A maioria não tinha expectativa de vida nenhuma. Assim que saísse da escola, não tinha nada para poder fazer. Não pensava em fazer nada. Alguns, muito poucos, pensavam em ser jogador de futebol, futebolista, porque é bem difundido no Chile, né? E aí a gente teve a oportunidade de falar da nossa trajetória de vida espiritual, principalmente, e como a nossa trajetória de vida espiritual ela incidiu na nossa trajetória de vida profissional também. Para a gente poder plantar a sementinha no coração deles, para que eles pensem em ter alguma motivação para poder querer ser alguém, né, ter alguma profissão na vida. E foi um momento de muito, eu vou dizer, de libertação para alguns, porque a gente percebeu também que eles eram muito fechados. Eles não tinham o hábito de serem ouvidos, de ter alguém para escutá-los. Muitos tinham muitos problemas em casa, e aí foi um momento que a gente aproveitou para poder ouvi-los também, orar com eles, ensinar para eles, falar para eles a importância da prática da oração, da leitura da Bíblia também. E foi um momento assim de quebrantamento, eu posso dizer, que teve alguns alunos que se renderam mesmo e depois procuraram o pastor e a esposa do pastor, que é psicóloga, e trabalha lá com ele, para poder se achegarem mais, se aprofundarem mais e aprender mais da palavra do Senhor também. Voltando um pouco aqui, nessa escola também, a gente viveu 2 momentos assim, um momento triste, assustador, mas um momento muito feliz, porque Deus é bom. O momento triste foi que numa das rodas de conversa lá, tinha um adolescente de 13 anos, 12, 13 anos, que na pergunta que a gente fez, qual era o sonho dela, o sonho dela era morrer. Mas ela falou, o que assustou foi que ela falou assim, de bate-pronto. Ela não pensou, mas já tem a ideia formada. Eu quero morrer. É isso que eu quero. E nesse momento foi um choque para a gente, porque eu confesso que eu não esperava ouvir isso. Como eu já estava vindo dos outros, né? Não quero ser nada, não. Eu esperava que ela fosse falar alguma coisa nesse sentido também, mas não que ela fosse falar, eu tenho o sonho de morrer. E aí a gente, logo assim que ela falou, 2 colegas dela que estavam na rodinha também, levantaram, deram um abraço nela, ela meio arredia, mas aí ela aceitou o abraço das 2 coleguinhas, elas falaram alguma coisa no ouvido lá, que a gente não conseguiu compreender. E ali a gente não falou muita coisa, a gente orou. Naquele momento a gente orou e falamos, né, depois da oração de Jesus Cristo para ela. E ela ouviu e tal, só que depois a gente levou ao conhecimento do pastor e da esposa dele, para que eles pudessem fazer um acompanhamento, né, com ela. E graças a Deus ela está bem, está lá bem, graças a Deus, está na escola ainda. Eles ainda têm trabalhado com ela, eles sentem uma certa evolução. E aí eles levaram também ao conhecimento da escola, também para fazer um acompanhamento com ela. Mas foi muito triste para a gente ouvir de uma criança, né, de 12 anos, falar que o sonho dela era morrer.
Mas Deus é bom e Ele aquece o coração da gente. Porque num outro grupo, a gente fez a mesma pergunta, tinha um adolescente de 13 para 14 anos que ele falou que o sonho dele era ser missionário. Amém, irmãos? Um garoto de 13 para 14 anos falando que o sonho dele era ser missionário. Aí a gente perguntou, por quê? Porque vocês saíram do país de vocês para virem aqui para falar de Jesus Cristo para mim. E eu acho isso muito bonito. E aí, aquilo aqueceu o nosso coração, e não esquecendo o fato da outra resposta, mas esse aí nos impulsionou para a gente poder continuar fazendo cada vez mais, da melhor forma, o que a gente estava fazendo ali, que era anunciar Jesus Cristo para aquela criançada. E aí nós também participamos do Congresso de Missões na igreja, onde 2 dos nossos falaram lá também. Nesse Congresso de Missões, depois do apelo, uma pessoa que não era da igreja, era de uma outra igreja e estava participando lá, aceitou o apelo na hora da oração lá, de ela se envolver com missões. Que ela estava na igreja, mas ela não tinha nenhum envolvimento com missões. E ali, naquele culto ali, ela entendeu do Senhor que era para ela poder seguir adiante, seguir com o chamado do Senhor para ela. A gente também fez o trabalho com as mulheres, e aí, já nos nossos últimos dias, nós servimos as irmãs que serviram a gente na igreja. A gente fez um café com algumas comidas típicas brasileiras nossa lá, e foi um momento assim muito, muito bom de confraternização, onde eles puderam agradecer a gente por tudo que a gente fez ali, porque além da gente trabalhar nas ruas, em volta da igreja, no bairro, a gente também motivou a eles, tentou mobilizar eles para que eles pudessem fazer esse trabalho na própria comunidade, ensinando algumas técnicas também para eles poderem continuar lá para levar a palavra do Senhor e ser uma igreja relevante ali na própria comunidade. E aí depois a gente voltou para o Brasil com o coração cheio de alegria, com o coração queimando, para poder dar continuidade no trabalho do Senhor aqui nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e onde quer que o Senhor nos leve. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar 3 textos com vocês. João 3,16, que a gente já leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Mateus 28,19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pastor, o senhor falou uma frase que eu concordo. Todos nós somos missionários. E para mim, na minha visão, isso aí está embasado aqui, ó. Mateus 28,19. É a ordem que o Senhor nos dá de sair e levar a palavra dele para todas as pessoas e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Por nós. Jesus morreu na cruz por nós. E o Senhor nos amou de uma forma tão grande que Ele deu Jesus para morrer por nós. E aí eu penso o seguinte, a gente não pode ser egoísta a ponto de ter esse amor do Senhor só para a gente. A gente não pode. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
e Ele nos ordena aí e fazer discípulos. A gente precisa valorizar a morte de Jesus na cruz. Hoje, a gente tem em torno de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. A gente precisa ser obediente. A gente precisa ir e fazer discípulos. A gente precisa ser obediente ao Senhor. A gente precisa deixar que missões queimem no nosso coração, para que a gente possa diminuir esse número cada vez mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram a Jesus Cristo. E assim, no amor do Pai, a gente vai completar a missão. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, coloque no seu coração e na sua mente, ainda existe em torno de 4 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, nunca ouviram falar de Jesus. E a gente tem essa missão de anunciar para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aí, como que a gente pode diminuir esse número? Primeiro, orando. Orando. As nossas orações, elas chegam nos campos missionários. Eu vou falar brevemente o testemunho de um missionário que está para ir para o Japão. Eu estive com ele recentemente, e ele compartilhou com a gente de que no Sudeste Asiático, eles estavam, uma equipe estava tentando entrar numa vila há 25 anos para poder falar do Senhor. E não conseguiam entrar nessa vila porque eles não aceitavam crentes falando lá. Aí o missionário sentou, falou, vamos orar. Compartilhou a oração, o pedido de oração. Tempos depois, ele sentou na calçada, abaixou a cabeça, sentou uma criança do lado dele, e ele teve a oportunidade de falar de Jesus para essa criança. Ele não sabia quem era, mas ele falou. E aí, esse movimento se repetiu algumas vezes. Quando ele foi descobrir, essa criança era daquela vila que eles estavam tentando entrar há 25 anos atrás, e eles não conseguiram entrar. E aí essa criança aceitou a Jesus Cristo, e essa criança começou a falar de Jesus para a sua própria vila. Está vendo a importância da oração? Às vezes a gente não consegue entrar, mas Deus, na sua infinita graça, Ele manda ao nosso encontro para que a obra dele seja feita. Então, irmãos, nunca deixem de orar por missões. As nossas orações, elas chegam nos campos missionários. Amém? É importante também que a gente mobilize as nossas igrejas, que a gente se mobilize, que a gente faça programações voltadas para missões, para poder compartilhar o que acontece nos campos missionários e difundir cada vez mais no coração dos irmãos, tá? Para que a igreja possa estar cada vez mais engajada com missões e saber, de fato, o que anda acontecendo no campo missionário. A nossa oferta também é muito importante. Vocês já ouviram falar do PEP? Programa Educacional Pré-Escolar, que atua diretamente com crianças. Diretamente com crianças. O PEP hoje está em praticamente 93 países no mundo. E com a ajuda das nossas igrejas, com as nossas ofertas, hoje a gente, no ano de 2024 principalmente,
a gente conseguiu atender mais de 175 pessoas diretamente com os nossos projetos espalhados pelo mundo, e um deles é o PEP. Por que eu falo do PEP? Que são crianças diretamente, que o trabalho são com as crianças, mas através do trabalho que é feito com as crianças, as famílias elas também são alcançadas, porque as crianças elas ouvem e levam para suas famílias o que elas aprendem, e com isso os pais acabam ouvindo e se interessando e aceitando ao Senhor Jesus também. Então, as nossas ofertas são muito importantes, porque elas também chegam nos campos missionários para atender as pessoas que são atendidas pelos nossos projetos e também para o sustento dos nossos mais de 2.400 missionários que estão lá. Amém, irmãos? E no VAR. O VAR é o indo. Nós temos a oportunidade, como eu falei, com Voluntários Sem Fronteiras, de estarmos saindo daqui e estar apoiando um projeto em qualquer parte do mundo. No ano passado, nós do Voluntários Sem Fronteiras enviamos 500 voluntários. E aí eu queria deixar um desafio de oração para os irmãos. A meta para esse ano é da gente enviar 1.500 voluntários. E você pode ser um desses voluntários. Essa igreja, ela pode formar um grupo, que também é uma das modalidades. Um grupo e escolher um campo missionário e estar indo para apoiar os nossos projetos. Então, orem com a gente nesse sentido, para que cada vez mais pessoas possam estar se levantando. Hoje, no Espírito Santo, está sendo um dos grandes celeiros do Voluntários Sem Fronteiras, em que praticamente em todas as viagens tem pelo menos de 1 a 2 pessoas. Recentemente, nós tivemos uma viagem para o Nepal e 3 pessoas eram daqui do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Então, ore por isso também, por esse processo, para que a gente possa estar enviando cada vez mais pessoas ao campo missionário. E aí, obedecendo ao chamado do Senhor, à ordenança do Senhor, eu e minha esposa, após alguns momentos de oração, tempos de oração, a gente entendeu. Cadê? A gente entendeu. Aí, amém. A gente entendeu que era para a gente ir até o Peru em agosto desse ano, dos dias 17 a 30, para estar atuando no projeto Quero Viver, ali em Arequipa, na região norte do Chile, que atua com pessoas em situações de rua e de drogadição também. E eu queria deixar um pedido de oração com os irmãos, um desafio, para que os irmãos estejam orando por nós, nesse processo, dessa viagem, pela nossa saúde, pelo levantamento dos recursos, para que a gente possa estar seguindo, e que o Senhor possa estar levantando pessoas, voluntários também, para estar seguindo com a gente nessa viagem. Tá? E aí, se os irmãos tiverem algum interesse em alguma viagem com a gente, saber mais, pode me procurar. Eu acho que tem mais um. Não tem. Os irmãos podem estar me procurando, a irmã Elizabeth tem meu contato também, pode passar para os irmãos, que aí a gente pode estar conversando e tirando todas as dúvidas. Amém, irmãos? Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, esteja abençoando os irmãos nessa caminhada, esteja abençoando aqui nessa comunidade, que a palavra do Senhor possa estar sendo difundida cada vez mais e que mais pessoas possam estar se rendendo ao Senhor através da vida dos irmãos. Amém? Renan, vai dar certo?